Olá, bem-vindos ao Ponto de Vista. Na semana em que se celebra o Dia Internacional da Mulher, vamos falar de personalidades femininas que deixaram sua marca na história política e social do Espírito Santo. E para isso nós contamos aqui com a presença da jornalista, pesquisadora e colega de trabalho aqui da TVE, Débora Sattler. Ela é autora do artigo Corações Valentes, Perspectivas Históricas e a Luta de Mulheres Capixabas contra a Violência Simbólica, Física, Sexual e o Machismo que Mata. Um estudo que resgata a história e a importância de mulheres que quebraram tabus e foram à luta pelos seus ideais e direitos. Seja muito bem-vinda ao Ponto de Vista, Débora. Prazer em tê-la aqui. Muito obrigada. Pois é, Débora, o que te motivou a pesquisar a vida dessas mulheres que fizeram história aqui no Espírito Santo? Isso, Telmo. Eu sou pesquisadora do Núcleo de História Oral da USP, né? Eu trabalho com a metodologia da história oral. E o que me intrigou bastante foi quando eu fui estudar fora do Espírito Santo e ouvia: você é capixaba? A terra que mata as mulheres? A terra dos pistoleiros? E eu comecei, então, a investigar a história e a cultura por meio de estudos culturais para chegar na tentativa, né, de compreender essa realidade. Então, eu fiz um estudo de gênero, com recorte de classe e etnia, né, para entender essas matrizes da memória feminina capixaba. Pois é, agora, por que é importante dar visibilidade às lutas e conquistas dessas mulheres, né, dessas capixabas? A invisibilidade, Thelma, é uma ação proposital. Ela tem um intuito de tirar a legitimidade, de nós acreditarmos nessa falácia de que as mulheres são as vencidas, as derrotadas, as que não tiveram espaços de poder, né? As que não tiveram protagonismo. Então, a invisibilidade ela tem esse propósito, né? de manutenção da dominação masculina. Quando você entende isso, você entende então que a visibilidade ela é importante. Quando você chega para uma menina na escola pública e fala com ela: olha, quem libertou o povo negro do Espírito Santo foi uma mulher, né? Foi Zacimba Gaba. A primeira heroína do Brasil foi Maria Ortiz, que viveu em terras capixabas. Você empodera, né? Você mostra para ela que a história do ontem e do hoje não é essa que está posta. Não é essa que está posta. Mas ainda assim, você diria que não apenas aqui no Espírito Santo, mas em todo o Brasil, a invisibilidade dessas mulheres, né, que fizeram história, que fizeram toda a diferença dentro do seu tempo, né, e das suas ações, ela ainda há um certo apagamento? Sim, se nós pensarmos que só temos um monumento público no Espírito Santo de uma mulher negra, que é de Dona Domingas, né? Nós não temos marcos, nós não temos bustos. Maria Ortiz é uma mulher da escada sem busto, sem rosto, né? Zacimba Gaba, você vai até o Porto de São Mateus, não tem uma reverência à nossa Zumbi. Se você vai em Alagoas, Zumbi dos Palmares está lá, demarcado o território, com busto, as pessoas reverenciam o Zumbi. Ninguém conhece Zacimba Gaba. Então nós temos aí um marco de gênero, né? A Maria Ortiz, quando ela libertou a Ilha de Vitória, ao invés de receber terras, cargos, né, ela recebeu uma coroa de margaridas. A capitoa, a Luísa Grimaldi, né, que foi a única capitoa, né, das capitanias hereditárias do Brasil, que é aqui do Espírito Santo, ela foi deportada, porque o rei Filipe II disse que mulher não pensa, logo não governa. E tem gente que pensa assim até hoje. Então houve um golpe contra uma mulher, mas houve também na história do Espírito Santo. Isso é importante entender, para entendermos que houve enfrentamento, sim, houve conflito de gênero durante a história, sim, né? Porém, nós temos que visibilizar essas pessoas, né, e essas histórias para que possamos, então, construir um outro local para essa cultura.
Pois é, vamos detalhar um pouquinho, né, a história aí dessas mulheres, né, valentes, empoderadas e que fizeram, né, a sua diferença dentro do seu tempo, né? Vamos começar por Luísa Grimaldi, né? Quem foi Luísa Grimaldi? Luísa Grimaldi, conhecida e eternizada pela nossa Bernadette Lira como a Capitoa, foi a única mandatária, né, das capitanias do Brasil, por conta do Espírito Santo não ter um herdeiro legítimo, que seria um homem, e ela assume o poder do Espírito Santo, não consegue ficar por muito tempo, porque o machismo não permite, assim, né, o rei Filipe II da Espanha, que estava governando o Brasil nessa época, decretou que Luísa tinha que voltar para Portugal, mesmo ela já tendo feito algumas estratégias junto à Padre Anchieta, para que a Ilha de Vitória fosse fortalecida e tudo isso não foi considerado. O que foi considerado é o fato dela ser mulher. E Luísa, então, termina a vida no mosteiro, sendo impedida de governar o Espírito Santo. Maria Ortiz. Maria Ortiz não reconhecida pela pátria como a primeira heroína do Brasil, né? Impediu a invasão dos holandeses usando a força física e a inteligência, a estratégia. Maria Ortiz e a coroa bendita de Margaridas, né? A gente fala isso no artigo, porque ao invés de receber títulos, terras e honrarias, recebeu flores, né? Que é o que é dado às mulheres, ao invés de poder, né? Como é dado aos homens. Agora, justamente pela questão assim do apagamento, da invisibilidade, né? A gente é muito difícil, né, você resgatar um pouco da história e do legado dessas mulheres, até por conta de registros históricos, né? Mas o que vemos na prática é que quando é para se levantar registros históricos ou recriar a história, quando ela é masculina, ela está aí, nas praças, nos bustos, né? Não é uma dificuldade do registro histórico, é uma dificuldade de você marcar um posicionamento de que eu vou reverenciar uma mulher. Porque a gente vê outros ao longo da história que a gente nem sabe se os rostos deles são realmente aqueles, mas estão aí em praça pública sendo reverenciados. Pois é, vamos falar agora de Zacimba Gaba, não é? A princesa africana de Cabinda. A princesa africana, né? Que foi aí uma heroína, né? Eu digo que se fosse nos Estados Unidos, esse fato já teria um filme, como teve lá com a Libertária, né? Dos Estados Unidos. Zacimba Gaba era uma mulher que sofreu todos os tipos de violências, inclusive a violência sexual, e mesmo assim ela teve força para lutar e libertar os seus no porto de São Mateus. Então os navios chegavam, o último navio negreiro a chegar no Brasil foi em São Mateus, e ela, com o uso da força, da espada, do que ela tinha, né, para enfrentar a sua disposição, a sua realeza, porque ela era uma princesa, né? A sua autoridade fazia com que Zacimba se destacou na luta libertária do povo negro, do Brasil e do Espírito Santo. E Zacimba não tem também nenhuma referência a Zacimba no Porto de São Mateus. Né? E ela não aceitou, né, a opressão do seu senhor, né? Não. Essas mulheres, elas tinham características que a gente chama de enfrentamento ao domínio masculino. Elas não aceitavam e criavam estratégias para lutar, né? Com o que tinham, né? Não tinham a pólvora, o braço armado. Tinham a disposição física, a inteligência, né? A estratégia de guerra, e elas foram à luta, cada uma a seu modo. Bom, vamos falar agora de uma outra personagem, essa um pouco mais contemporânea, não é? E bastante conhecida aqui em Vitória, que é a Maria Tomba-Homem, não é? Personagem emblemática ali daquela região ali de Ilha do Príncipe, né? Vila Rubim, não? Maria Tomba-Homem, ela permeia o imaginário cultural popular por ser uma mulher periférica, uma mulher comum, ali do Morro da Ilha do Príncipe. Era uma mulher que inverteu a ordem, a lógica, né? Porque nunca se pensa uma mulher num espaço de poder dominando outros corpos femininos e lutando, né, com força física, né, contra a polícia, que era o Estado, e contra a força dos homens. Né? Então a gente não tem muita ideia do que seria uma mulher, né, naquele tempo que ela viveu, passando por toda
esses enfrentamentos. E num ofício ainda muito marginalizado, né, na Sendo nossa uma mulher sociedade. Né? preta e periférica, você imagina o risco que ela estava correndo ali para poder defender as outras mulheres, né? Porque a gente sabe que ela não tinha proteção social nenhuma ali, né? Somente mesmo a sua e a sua disposição para a luta. Bom, Aurora Gorda. A Aurora Gorda também inverte a lógica da dominação masculina, uma mulher cafetina, né, que circulava entre os homens poderosos, os políticos, né, guardava os segredos desses homens que circulavam no seu bordel. Também era uma mulher que enfrentou muitos riscos à sua própria vida, mas não se intimidava. Ela usava, inclusive, o uso de armas, né, para que pudesse garantir a sua sobrevivência e as mulheres que estavam ali como profissionais do sexo. Então, nós temos essas figuras emblemáticas no estado do Espírito Santo, essas 5 mulheres, que cada uma, ao seu modo, enfrentou o que nós chamamos de cultura dos patriarcas. Ou, eu gosto bem de explicar isso, porque fala cultura do patriarcado, mas é difícil, né, entender. Entende-se que a cultura dos patriarcas é quando só o homem pensa, só o homem governa, só o homem tem poder social e econômico, e a mulher está, então, fora dessa margem, né? Ela está à margem, na verdade, de toda essa esfera de poder. Então, a cultura dos patriarcas, a cultura do patriarcado, nada mais é que isso. E essas 5 mulheres enfrentaram o que a gente chama de cultura dos patriarcas, que no Espírito Santo depois migra para o coronelismo, que depois migra para o crime organizado e a cultura da pistolagem, e que hoje nós conhecemos como feminicídio, que é o ato de ceifar a vida das mulheres por motivo banal. Ou seja, se a mulher fala eu vou no forró, eu mato. Se a mulher fala eu tenho o meu dinheiro, eu mato. Se a mulher fala qualquer coisa que desagrada, eu uso da minha força masculina para então sobrepor aquela mulher e ceifar a vida dela. Então, o feminicídio nada mais é que uma herança da cultura do patriarcado, do coronelismo, da cultura da pistolagem no Espírito Santo. Essa foi a conclusão do estudo, né? A hipótese que nós, então, defendemos. Agora, Débora, nós falamos aí de 5 personalidades, né, bastante emblemáticas que fizeram história, fizeram diferença dentro do seu tempo, das suas atividades, né? Hoje nós temos também aí muitas heroínas, não? Muitas algumas até anônimas, né? Mas que estão fazendo valer seus direitos. Né? E continuam a enfrentar o domínio masculino, que não acabou, não cessa, né? É um privilégio ser homem, ser branco, dependendo da classe social ainda tem outros privilégios, né? E para ser mulher temos que então enfrentar e na luta pela reparação, assim como o povo negro, estudando a história da Ilha de Vitória, os peruás e caramurus, mulheres e pessoas negras estavam na mesma categoria, né? E homens e a elite em outra categoria, né? Os peruás eram as mulheres e as pessoas negras. Então, na pirâmide social, da ordem social, a mulher está sempre abaixo do que é ser homem. E para isso tem que ter uma reparação, assim como tem que ter uma reparação racial, existe uma reparação de gênero. Visibilizar mulheres, né? Joan Scott, que é uma historiadora norte-americana da escola feminista, ela diz que quando você historiciza mulheres, protagoniza mulheres na história, você está fazendo uma reparação e você consegue entender o hoje. Estudando o passado, você entende, então, as heroínas aí do cotidiano comum e que estão fazendo o que Aurora, o que Maria, né, as Marias, o que Zacimba, o que Grimaldi fez no passado. Tem outras mulheres fazendo. Isso é um recorte para a gente entender, então, culturalmente, a raiz da cultura machista no Espírito Santo. Morremos muito porque enfrentamos muito. Enfrentar custa vidas. Tem um preço enfrentar o domínio masculino. E morremos muito porque enfrentamos muito. Quando, então, me perguntavam, você é da terra que mata as mulheres, dos pistoleiros? Eu digo, não, eu sou da terra das mulheres que enfrentam o domínio masculino e por isso morrem tanto. Débora, parabéns pelo Dia Internacional da Mulher, parabéns também para todas as mulheres, né,
que estão aí na luta exigindo os seus direitos que são devidos e legítimos, não é? Agradeço demais a sua entrevista, a sua participação. Foi muito bom ter você aqui com a gente. Lembrando que dia 8 de março é uma homenagem às mulheres operárias, né, que sempre foram aquelas que estiveram no chão de fábrica lutando para que a gente pudesse, então, garantir os nossos direitos, que são poucos, a gente ainda tem muitos para poder conquistar, mas a minha homenagem às mulheres operárias, trabalhadoras das fábricas do Espírito Santo. Obrigado também pela sua audiência, sua companhia. Lembrando que semana que vem estaremos de volta em mais um Ponto de Vista. Até lá!